do Brasil, bem-vindos. Esse é o canal Nelson Roseman de Acupuntura, hoje com a ilustre presença do professor Jean Luiz de Souza, da SBA, do IPGU, e o professor Alexander Assunção, do CRAENGE, e estamos aqui para conversar um pouco a respeito não só da história da regulamentação da acupuntura no Brasil, mas do atual estágio dessa regulamentação da acupuntura no Brasil. É uma satisfação receber a todos aqui. Se esse vídeo for útil para você, por favor, dê o curtir lá e se inscreva no nosso canal. Isso é importante para a divulgação das ações de acupuntura no Brasil e nós estamos aqui efetivamente para conversar e esclarecer a população brasileira a respeito da acupuntura bem praticada. Pois bem, nós queremos começar essa conversa de hoje tecendo algumas considerações a respeito do histórico da regulamentação da acupuntura no Brasil, que começa mais seriamente a partir da década de 50, com a imigração do professor Frederico Spee, que era um fisioterapeuta luxemburguês e que tinha estudado acupuntura com o professor Stillwater na Alemanha, que, por sua vez, foi aluno do professor Soulier de Morin na França, introdutor da acupuntura na França. Muito bem, este professor Frederico Spee fundou a Associação Brasileira de Acupuntura e, desde a década de 50, ele tenta, junto com os seus pares, regulamentar a acupuntura, mas foi sempre uma questão de muita resistência para a regulamentação dessa profissão. Então, eu dou boas-vindas também aos meus colegas e passo de imediato a palavra para o professor Jean Luiz de Souza, para que ele nos fale um pouco mais a respeito dessa história também. Professor. Bem, obrigado, doutor Nelson, meu particular amigo aí, professor Alex. A gente realmente tem que colocar que nós temos aí a data antes de 1950, 1898, com a chegada da migração japonesa, né, e depois a vinda aí do professor Frederico, inclusive ele, na época, em contato aí com a primeira presidente do COFITO, que é a doutora em memória aí, que lutou muito pela regulamentação e pela profissão, que ela baixou a resolução COFITO 60. Então, foi a primeira tentativa. Eu acho isso muito importante ser colocado, porque foi a primeira tentativa de uma autarquia em tentar exercer um certo controle social sobre o exercício da acupuntura. E essa resolução dizia que o fisioterapeuta, para exercer acupuntura, precisava ter um curso de acupuntura. Mas, em momento algum, essa autarquia e outras tantas não trouxe a acupuntura de forma exclusivista, né, com exclusividade, sabendo e conhecendo o histórico da multidisciplinaridade, conhecendo o histórico que foram muitas vezes, né, dentro dos cursos de formação, foram acupunturistas discipulados, que ensinaram os acupunturistas de formação superior. Eu acho que jamais uma classe deveria buscar para si o domínio exclusivista e corporativista e mercantilista da acupuntura. E assim a maioria dos conselhos assim procederam, com exceção do Conselho Federal de Medicina, que vem aí travando com a gente essas questões. Em termos de projetos, nós tivemos vários projetos, né? O primeiro é o PL 935/91, do então senador Fernando Henrique Cardoso, arquivado. Depois nós tivemos o projeto 3838, antes até, né? Esse é antes, o do Mário Rato, que é de 84. Do pelo, né? Depois o do senador Fernando Henrique, depois o senador Marcelino Romano Machado, que é o 383/91. Esse daí foi o que a gente, né, levou uma tumba no relator, que é o relator do Rio Grande do Sul. Depois nós tivemos o projeto Suplicy, 473/2011, e outras tantas tramitações, e nenhum desses projetos conseguiu passar de uma casa para outra, né? E aí a gente
consegue fazer isso a partir de 2017. O professor Alex Assunção, bem-vindo. O senhor também está acompanhando esse processo desde aquela época também, quando nós tomamos, como falou o professor Jean, aquele tombo lá inicial no Congresso, motivo pelo qual o senhor também está vigilante e tentando, enfim, acompanhar de perto, muito de perto, esse novo projeto, né, professor? Bem-vindo. Obrigado pelo convite, é uma honra para mim estar aqui entre vocês, pessoas que eu estimo muito, são meus amigos, e são soldados nessa batalha aí da regulamentação da acupuntura. Bem, nessa época, eu tinha uma interferência um pouco tímida aqui, mais em Minas Gerais. Eu atuava muito na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e aqui eu já tinha meus embates com a então Sociedade Médica Brasileira de Acupuntura, né, que vivia provocando audiências públicas, e eu me recordo muito bem que havia um auditório de aproximadamente 400, 500 pessoas, todos acupunturistas, e a gente ficava ali tentando, né, argumentar. Na verdade, o discurso é o mesmo desde então, né, porque a gente fica tentando convencer do óbvio, né, e, por outro lado, uma mentira dita várias vezes vira verdade. Então, a gente fica tentando rebater essas mentiras, são inverdades mesmo, né, e tendo que explicar o óbvio. Mas, como já dizia o ditado, o óbvio é para os deuses, vamos, todas as vezes que precisar, repetir a mesma história. Então, chegou num ponto que o debate tomou um calor tal, aqui na Assembleia, que um médico que estava na tribuna, lá na mesa da audiência pública, falou: eu chego a uma conclusão que a acupuntura é uma técnica pobre para tratar de pobre. Ele tomou uma vaia, assim, homérica, e aí o resto da mesa se irritou com ele, e a gente foi para cima mesmo. Então, para que vocês estão aqui? Ou seja, eu era bem do combate. Me parece até que a correção é cabível aqui. A acupuntura é uma técnica rica para a proteção de pobre, porque efetivamente o custo-benefício dela é muito baixo num sistema único de saúde, como nós temos constatado. Exato. Não é mesmo, professor Alessandro? Quer dizer, a história é contada pelas metades, né? Então, aí, convenientemente contada pelas metades, assim como tudo que acontece na acupuntura, existem conveniências que a gente precisa desvendar para as pessoas, porque o que não falta no nosso país é desavisado. Então, interesses políticos que se pretendem, né? Cada exato. Vez políticos e econômicos. Né? Eu tinha, então, nessa época, que o Jean já estava em Brasília brigando, eu estava em Minas. Eu não conhecia o professor Jean, vinha conhecer o professor Jean muito depois, lá em meados de 2016, né? E aí, quando eu me inteirei da situação, né, eu era do Conselho de Ética do CRAENGE, e eu não tinha uma atuação de direção. Mas o professor Jean, me diga uma coisa, e como é que se deu essa história do nós tomamos eu sei, mas gostaria que você colocasse, como é que se deu essa história do cambau que nós tomamos naquele projeto do início dos anos 2000? Na verdade, o que ocorre é que muito tem a ver aí da gente, como o professor Alex colocou, né? A gente, às vezes, tem que desvendar aquilo que está acontecendo dentro da própria classe, né? E quando a gente, às vezes, toma conhecimento disso, às vezes a gente se decepciona, né? E, na época, até então, um pouco antes, o senhor estava comigo junto na Sobrafisa, né? Nós tivemos algumas visitas e depois que eu deixei a presidência da Sobrafisa e foi passando outros colegas, e eu resolvi trilhar o caminho aí de tentar abarcar mais profissionais, e não só fisioterapeutas, mas também profissionais não de nível superior, e foi aonde a gente fundou aí, tem a SBA.
e dentro desse caminho a gente começou a acompanhar os projetos, né? Já tinha em 2003 o projeto do deputado Celso Russomano. Só complementando, né? Sobre a FIS, a Sociedade Brasileira de Fisioterapia e a SBA, a Sociedade Brasileira de Acupuntura. Quer dizer, a SBA ela se tornou alguma coisa mais ampla, porque a Sobrafisa, nos seus estatutos, só poderia admitir fisioterapeutas, né? E com o alargamento de todas essas outras profissões buscando acupuntura, a gente viu a necessidade de estar englobando outros profissionais também. E, junto desse projeto, nós tivemos aí o senador Fogaça, nesse período aí que foi nomeado relator do projeto, e foi um motivo que o projeto foi para arquivo, porque ele sentou em cima do parecer, não deu parecer, e depois o senador não foi eleito e ele também não. E aí o projeto vai ser arquivado. Na verdade, só para relembrar bem, na verdade, esse era um projeto de lei do Marcelino Romano, que foi aprovado na Câmara dos Deputados e passou para as mãos do então senador Geraldo Altoff, que era suplente do Wilson Kleinobin, senador aqui de Santa Catarina. Que, por sua vez, foi uma vez só. Ele nem eleito foi, porque efetivamente ele era suplente de senador. Ele era suplente, acabou o período. Isso. E aí, o senador Geraldo Altoff, ele ofereceu um substitutivo ao projeto de lei que veio da Câmara, restringindo a prática da acupuntura só para médicos. Ele teve que voltar para a Câmara dos Deputados, onde nós tivemos isso. Agora, volta a palavra para o senhor que estava esquecendo ali. E aí, nessa volta também surge em 2003 o projeto do deputado Celso Russomano. Isso. Só que um vício legislativo nesse projeto muito grave, que veio andando com a criação do conselho, o projeto criando o Conselho de Acupuntura, e esse projeto tramitou por algumas comissões, principalmente pela Seguridade e Família, outra comissão, acho que a Comissão de Educação, e chegou na Comissão de Trabalho, onde tinha como relator o deputado Vicentinho. E foi nesse momento que eu cheguei numa reunião, onde estavam representantes de algumas entidades de nível superior, inclusive representantes das sociedades médicas, e parece que ninguém tinha atentado que o projeto tinha esse vício. E os médicos sabiam que o projeto tinha um vício e estavam satisfeitos com o vício, porque era o intuito que ele fosse rejeitado na CCJ, né? Claro. E nesse momento eu coloquei, o deputado advogado, e aí a assessoria ficou espantada. Eu falei, o projeto não pode, independente do seu relatório, se o senhor não tirar o artigo, retirar o artigo que cria conselho, ele vai chegar na CCJ e vai ser rejeitado por ser inconstitucional. E eu olhei e disse, acho que é isso que os colegas, né, eles não gostam de ser chamado assim, que os colegas médicos estão realmente querendo. E foi aí que ele relata retirando isso do projeto. E a gente tinha, nesse meio de tempo, um punhado de emendas e subemendas e substitutivos dentro desse balaio de gato todo aí, e que tornavam muito difícil, né? Mas o projeto, vamos dizer, talvez menos pior, né? Era esse projeto até então que a gente depois veio a travar a luta aí a partir de 2017, que foi quando eu conheci o professor Alex pessoalmente na audiência pública de 2017 na CCJ. Aí é que é interessante, né, professor Alex? Eu percebo que o protagonismo da regulamentação da acupuntura reside aí em poucas mãos. Uma das mãos é a sua. Então, eu gostaria de saber do senhor efetivamente um pouco da sua jornada de acupunturista e, sobretudo, um pouco também do que é o CRAENGE e de como é que o senhor está à frente do CRAENGE. O senhor pode explicar para nós essa questão? Vamos lá. O CRAENGE, ele foi perseguido judicialmente em função de ser um conselho de autorregulamentação, e a denúncia que foi oferecida ao Ministério Público Federal a partir da Sociedade Médica Brasileira de Acupuntura, eu já não sei nem mais se era CMBA já, se era Colégio Médico, foi oferecido uma denúncia falando que nós nos intitulávamos autarquia, usávamos símbolos nacionais
e foi criado um perfil fake aí, não sei aonde, para nos envolver nisso. Fomos investigados pelo Ministério Público e colocamos que o conceito de autorregulamentação é uma coisa que já existe nos Estados Unidos, e a tendência, com o objetivo de não se criar mais autarquias e não onerar mais o Estado, é das profissões serem autorregulamentadas, né, sem essa questão da outorga do governo, que ela confere às autarquias para as questões de vigilância e de fiscalização. Então, ela passa ali pelo final do governo Fernando Henrique Cardoso, quando se tentou, inclusive, uma lei para acabar com as autarquias profissionais. Exato. Ele era totalmente contra a criação de autarquia, e essa é uma filosofia dos governos federais. A União, ela não deseja mais inchar. Qual que era o argumento do então presidente Fernando Henrique? É que as profissões, os profissionais que fossem competentes o suficiente, eles se sustentariam pelas suas ações no mercado, que não precisaria do Estado interferir nisso. O que, particularmente, eu concordo, né? Enfim, mas surge aí em 2001, exatamente no dia 7 de outubro de 2001, né, a fundação do Conselho Regional de Autorregulamentação da Acupuntura, né? Acabou que o Ministério Público se declinou a nosso favor, né, se pronunciou a nosso favor, melhor dizendo, e nos isentou do uso de símbolos nacionais, que é crime federal, né? E isso, outras instituições fizeram isso e foram punidas devidamente com isso, né? Por isso, que eu sei, uma instituição de São Paulo, né, que cometeu isso. Enfim, nós fomos retirados disso, e eles, ao modelo do CONAR, que é de autorregulamentação também, que inclusive tem as suas questões fiscalizatórias e punitivas, tem seu código de ética, assim como o CRAENG tem. O Ministério Público só... O CRAENG, pelo que eu me lembro, ele sempre se declarou um conselho de autorregulamentação e nunca quis vender uma imagem de que ele é uma autarquia ou que ele tem um poder do governo, né? Não mesmo, e não tem essa questão fiscalizadora. O que acontece? A afiliação ao CRAENG é voluntária, e é isso que o Ministério Público solicitou que nós mudássemos e deixássemos isso claro nos nossos estatutos, no nosso site. É uma afiliação voluntária de pessoas que querem se submeter ao nosso estatuto, ao nosso código de ética, e para a boa, né, como representantes da boa prática de acupuntura, e do ensino também. Né? E o CRAENG, ele veio se aprimorando. Nessa época, eu era apenas um afiliado. Em 2001, eu fui um dos primeiros a afiliar, porque eu acreditei e acredito na proposta para a qual ele foi criado. E eu fui acompanhando aí. Chegou num tempo que eu desejei me ingressar na diretoria, entrei para o Conselho de Ética, né? Abracei missões muito complicadas no começo, porque a ética também não é uma questão óbvia, ela precisa ser incorporada culturalmente dentro do nosso viver diário. E no Brasil nós temos uma péssima questão, que a virtude, ela passou a ser uma coisa muito mais além. A virtude, para mim, vai além do que me é obrigado, né? E a gente ser honesto, por exemplo, passou a ser virtuoso na inversão de valores, né? Então, eu lidei com muitas questões dentro da própria classe, muito problema mesmo de éticos dentro da classe, e devagarzinho a gente vai incorporando uma nova filosofia, uma nova postura profissional, e isso foi dando seriedade, credibilidade social, jurídica, representativa, legal, né? E aí o CRAENG tornou o nome que tornou, né? E hoje, aí eu assumi a presidência. Na presidência, a gente começou a avançar efetivamente, porque eu vi que eu poderia acrescentar mais coisas, né? E assim eu fui realizando, entrando, me incorporando mais num contexto estadual e federal do assunto regulamentação da acupuntura. E aí eu conheci o professor Jean, e aí em 2017. Eu quero só aproveitar esse gancho e passar para o professor Jean, porque ele tem uma história muito interessante, a origem dele é comum à minha. Nós dois nos conhecemos há muito tempo, somos oriundos
da classe dos fisioterapeutas, tanto eu quanto o professor Jean, eu além de advogado, sou fisioterapeuta e também atuante, fizemos a mesma escola de pós-graduação em acupuntura, que foi o IBE na época, né? Comprávamos ainda no nosso querido amigo Newton, que a gente tem em grande memória, que era uma figura excelente da acupuntura, era um grande sujeito e que eu tenho muita saudade. Mas nós tivemos origem na fisioterapia e fundamos a Sobrafisa junto. Só que evoluímos numa prática multidisciplinar. Eu queria que o professor Jean contasse um pouco dessa história da evolução da Sobrafisa para a SBA. Essa evolução geralmente aí se deu no momento em que eu deixo a presidência da Sobrafisa, depois da realização de 3 congressos, o primeiro em 2003, aqui em Uberlândia, onde na mesa estavam todas as categorias profissionais, todas elas, exceto sempre, né, categoria que pleiteia a hegemonia da acupuntura no Brasil, e depois realizamos 2 congressos em Goiânia, e quando eu deixei a Sobrafisa, eu senti essa necessidade de que abarcar um maior número de profissões, porque, infelizmente, por vários aspectos, eu acho que a questão do associativismo, do sindicalismo no Brasil, ela começou a perder muito, né? Perder muita credibilidade, de certa forma. E eu acho que muitas vezes a culpa talvez seja até dos seus dirigentes, mas não só dos seus dirigentes, mas também por uma questão de cultura do próprio país, de não se afiliar, por exemplo, hoje à Federação Nacional, que é a FENAB, ao Conselho, à Sobrafisa, à SBA. Então, a gente tem tentado fortalecer a federação hoje, né? O próprio CAENG dá uma sustentação importante para a FENAB, e a gente batalhou aí, foi quando veio... né, professor Jean, a gente perceber que as pessoas têm uma resistência muito grande a se associar e do ponto de vista financeiro, que o custo é muito pequeno, né? É realmente pequeno e o auxílio é muito grande, porque a luta, ela não se restringe a uma pessoa e ela não é barata, ela é cara. E a união aqui faz a força, né, professor? E a gente, assim, realmente, por essa falta, às vezes, de adesão, nós, muitas vezes, não poucas vezes, retiramos do nosso tempo e dinheiro do bolso da própria instituição, do próprio PGU, para poder, nessa luta aí, que foi também uma luta mais ou menos em conjunto do ato médico, é um projeto de acupuntura tentando restrição só para médicos, é o projeto do ato médico também caminhando e buscando em algum artigo restringir, quando viu que o projeto do AUTOF não foi adiante, entraram com o projeto do ato médico, que também foi um tiro no pé, né? Na verdade, professor, a raiz é a mesma. É a mesma. Tanto o projeto do ato médico quanto o projeto de lei da acupuntura do Geraldo Altroff simplesmente se desistiu e tentou se monopolizar a acupuntura por via indireta do projeto de lei do ato médico. E quase que conseguiram, se não fosse os vetos da então presidente Dilma Rousseff. Né? E assim, o ato médico ele era mais grave ainda, né? Porque ele destruía mais o sistema de saúde em vários aspectos, né? E hoje eles afirmam coisas que foram vetadas, né? Eles soltam notícias falsas, chegando a ponto de deturpar decisões, né, do Supremo, decisões do ministro Gilmar Mendes são divulgadas de forma incorreta, fake news todos os dias, que aí depois eu... dando a entender de que o ministro proibiu os fisioterapeutas de fazer acupuntura, o que é uma verdadeira... Isso aí é descabido, né? Isso é deturpar uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que não foi uma decisão, né? Na verdade, ele não tinha competência para julgar e... Não, o Supremo Tribunal Federal ele não julga matéria de prova. Ele julga se a matéria é constitucional ou não. A matéria que eles estavam alegando era matéria de prova, então ele nem julgou, ele simplesmente mandou para baixo e disse: acabou o problema, acabou o processo e acabou. Precisa de uma lei para regulamentar a acupuntura, até que então é artigo 5º, inciso 13º. Agora, o professor Alex,
essa dificuldade de captar associados também é uma realidade do CRAENGE? Como é que o senhor vê isso? É uma realidade por vários motivos. Primeiro que a oficiosidade, eles acham que é mais... por a gente não ter poder autárquico, não precisa. E a segurança que nós oferecemos gera um conforto muito agradável para todo acupunturista no Brasil. Sob o manto da nossa proteção, muita gente se deleita na oficiosidade. E aí, se o professor Jean está fazendo, então está tudo certo. Se o professor Alex está fazendo, está tudo certo. Aí entrou agora o doutor Nelson, né, que bota caráter técnico-jurídico nas coisas. E não bate devagar. Então, aí fica mais fácil ainda. Eu não sei se a gente fazer isso prejudica ou ajuda, tem hora, porque a gente defende uma classe que prefere a oficiosidade. Várias classes, né? Isso aí acontece não é só com acupuntura, não, entendeu? Como eu disse, a ética e a boa prática virou virtude. O compromisso, né? Recentemente, o CRAENGE fez uma defesa de uma afiliada que, por praticar ventosa no serviço público, mais uma vez recebeu exercício ilegal e tudo, e vai. E aí, nessas horas, os afiliados sabem procurar as entidades. Na hora que tem um registro negado, às vezes, numa vigilância, os alvarás. Né? Aqui em Uberlândia eu tive uma luta, hoje acabou isso, chega, registra, não tem mais, mas é uma luta, sabe? Ela se divide muito em uma luta pessoal e uma luta institucional. Por quê? Você vai na luta institucional, você não consegue agregar, então você vai no pessoal e vai. E acho que é isso que hoje a gente tem feito aí. A gente ameaça a pessoa. Olha, você está interferindo numa questão errada, então eu vou processar a sua pessoa, eu não vou processar a Visa, entendeu? A Vigilância Sanitária, eu vou processar a sua pessoa que dá uma interpretação errada das coisas e vai ser no seu CPF. Eu estou tendo que fazer isso. Esses dias eu fiz isso com de Timóteo, da cidade aqui de Timóteo. Muito disso, né? Muito dessas vitórias, desses sucessos que nós temos obtido, eles pautam-se pela aprovação da Portaria 971 de 2006, né? Que instituiu as práticas integrativas no bojo do Sistema Único de Saúde do Brasil. E é importante, do meu ponto de vista, não por eu ter participado ativamente e ter criado essa portaria, mas, a bem da verdade, do resgate também da integridade, enfim, da contribuição do professor Jean, a gente tem que esclarecer o seguinte: a Portaria 971 de 2006, ela, depois de aprovada, teve vários pais, né? Os pais apareceram em números, né? Assim como as nossas vitórias. Assim como as nossas vitórias, que é o agora. Agora, para quem não sabe, a Portaria 971 teve origem com este advogado aqui, que na época sequer era advogado, era fisioterapeuta e dava a assessoria ao COFITO em matéria de acupuntura, porque estava se criando a Política Nacional, vejam bem, Política Nacional de Medicina Integrativa. Pretendia-se novamente o monopólio da prática da acupuntura e outras práticas dentro do SUS para a medicina. Quando o presidente do Conselho Federal de Fisioterapia, na ocasião, nos chamou para elaborarmos um parecer e encaminharmos, porque estava sendo substituída uma resolução, a resolução CIPLAN, né, que doutrinava a questão da acupuntura. E da minha lavra foi um parecer para o COFITO, e a partir desse parecer, a vice-presidente do COFITO, na época, a doutora Ana Cristina Brasil, encampou isso, e nós dois levamos ao FENTAS, que depois influiu no Conselho Nacional de Saúde e trocou-se a Política Nacional de Medicina Integrativa pela Política Nacional de Práticas Integrativas Multiprofissional.
foi quando nós saímos, eu particularmente saí, e o professor Jean Luiz de Souza entrou compondo, inclusive, a Comissão Nacional de Práticas Integrativas e Complementares dentro do Conselho Nacional de Saúde e permaneceu durante anos lá, zelando pela prática multiprofissional da acupuntura. Professor Jean, eu queria que o senhor falasse um pouco disso aí. Nesse momento que eu fui para a CIPIC, né, que era a Comissão de Práticas Integrativas e Complementares, a gente começou até a usar uma terminologia que depois acabou pegando nas outras resoluções sobre a inclusão de outras práticas, depois da 971, de usar o termo práticas integrativas e complementares em saúde, porque, infelizmente, né, no Brasil, acha que saúde é só de médicos, que esquecem que é uma equipe que tem um multiprofissionalismo e que a regulamentação da acupuntura, o acupunturista já é um profissional de saúde, mas eu acho que somente com a regulamentação é que nós vamos ter esse staff realmente de fazer parte das equipes dos acupunturistas do SUS é enfermeiro e fisioterapeuta, não é não, doutor Jean? Como é que é? O predomínio de profissionais que faz acupuntura pelo SUS Sim. é enfermeiro e fisioterapeuta, não é? Sim, sim. Hoje o predomínio está, até pouco tempo lá atrás, os fisioterapeutas eram mais que os enfermeiros, mas também por uma falta de ação dos nossos conselhos, né, tanto federal quanto regionais, que parece que deixaram um pouco a questão da acupuntura de lado, mas na hora que aparece uma vitória, querem aparecer, né, como alguns regionais que a gente tem visto aí, principalmente Regional do Rio de Janeiro, e a hora que aparece aí vem, né, fazer ações, mas ficam deitados em berço esplêndido, né? Então, que a gente costuma falar, né? Filho feio não tem pai, agora filho bonito... E bonito tem. O professor Alex, me diga uma coisa, de lá para cá, né, surgiram graduações em acupuntura. O senhor acha isso válido? Eu, particularmente, já externo a minha posição de que acho muito válido a graduação da acupuntura, porque ela é uma área de atuação. O que o senhor pensa disso? Eu acho fundamental. Fundamental porque o que acontece? É preciso que se faça uma diferença, porque a acupuntura ela tem uma origem própria. Ela não dependeu de ciência alguma para surgir. Uhum. Então, ela é algo a ser estudado profundamente. Ela tem um objeto de estudo próprio, né? Estudo próprio, origens próprias, tradições, vem de um romantismo rupestre, a acupuntura, e da mitologia chinesa, e vem aí em milhões de anos, né? Milhares de anos, melhor dizendo, evoluindo por bases empíricas, até porque a academia ela exige, para que não seja chamada de pseudociência, ela exige método, experimentação, repetição, e a amostragem tem que ser igualzinha, conservados temperatura, pressão ideal. Isso no século atual, né? E nos últimos anos. E assim, nada disso é possível dentro dessa ciência nossa, porque não tem como eu fazer uma amostragem de pessoas que são iguais nessas condições, para que eu possa, através da metodologia científica, comprovar ou não a acupuntura em si. Eu estava comentando ontem com o professor Jean sobre isso. Se eu como chocolate, eu disparo N substâncias no meu corpo, né, porque nós nos movemos por estímulos neurológicos, humorais. Né? Então, falar que a acupuntura pertence à classe médica porque ela estimula neurotransmissores, isso aí é chover para baixo, descer para baixo e subir para cima, entendeu? Isso é óbvio. Eu entendo agora, que é uma abordagem lógica, científica, transplantada para a cultura ocidental. Como, por exemplo, o professor João Eduardo Araújo, que é nosso colega, fisioterapeuta, doutor e professor da USP, se não me falha a memória, né, professor Jean? Ele tem estudos científicos da acupuntura de alta ponta, de alta tecnologia, mas ela não enseja uma verdade única científica, a acupuntura enseja outras verdades, né, professor?
E tem mais, tem coisas que a gente tem, pontos do pé que acessam áreas do cerebelo, não tem ligação de dermátomo, ligação neurológica. Eu comentei sobre isso na CCJ da Câmara para o representante do CNBA, falei, prova por que o ponto bexiga 67 acessa o cerebelo. Uhum. Assim, se você é médico mesmo, você vai me responder que não tem porquê disso acontecer por vias neurológicas. Vamos aproveitar esse gancho, professor Alex, e vamos continuar com o senhor. Eu queria que o senhor falasse um pouco do atual projeto de acupuntura, que o senhor teve grande participação junto com o professor Jean, e conte um pouco da história desse projeto da acupuntura novo que está tramitando hoje no Senado. Como é que ele começou? Como é que ele se desenvolveu? Ele começou na Câmara pelo 1549 de 2003, passou ali 16 anos tomando pancada por causa de corporativismo e por causa de erros e vícios, né? E quando o Dr. Jean corrigiu minimamente esse projeto ali na CETASP, ele passou por uma próxima comissão, foi aí que a gente se conheceu, e lá nós nos reuníamos praticamente todos os dias via telefone, WhatsApp, ligação de WhatsApp e tudo, e quando a gente ia para Brasília, nós nos debruçávamos em cima disso aí, dentro da assessoria jurídica e parlamentar da Câmara dos Deputados, para tentar enquadrar aquilo ali numa constitucionalidade, porque ele veio todo deformado, aquele filho todo teratogênico, né? Então ele veio assim, todo cheio de problemas, e eu e o doutor Jean, nós nos debruçamos junto com uma assessoria que nos abraçou com muito carinho e dedicação. Qual era o deputado na época? O relator era o deputado Giovanni Cherini. O Giovanni Cherini. Deputado Giovanni Cherini, mas não era da assessoria dele, é da assessoria jurídica da Câmara. Da CCJ. Da CCJ. Então, nessa oportunidade, nós nos reunimos com o pessoal que traria aquele parecer, olha, está dentro da constitucionalidade, pode relatar. Entendi. E eles nos abraçaram ali, eram 3 pessoas, salvo engano, e eles ficaram comigo, com o doutor Jean, um dia inteiro, sem comer, e ali debruçando em cima para fazer isso acontecer. Foi um trabalho extenuante, né, professor Jean? Como é que aconteceu isso aí, professor? Na verdade, a gente trabalhou muito, 2 meses, quase que direto, dentro desse projeto. Depois que ele foi relatado, o relatório dele foi ipsilipse aquilo que foi construído dentro da assessoria jurídica da CCJ, né? E, consequentemente, na reunião da CCJ, como se diz, né? Teve momentos que a gente viu a viola em caco, né? Porque tinha momentos, se o senhor sabe como funciona, os deputados não ficam sempre ali na disputa, no diálogo, no debate, uma hora um sai, outro sai, e liga para deputado para vir, para defender e tal. E dentro desse contexto, a gente teve a aprovação na CCJ, o então deputado médico Irã Gonçalves, lá de Roraima, fez tudo que podia, tudo que podia nessa reunião, nessa sessão, para tentar aprovar, para tentar rejeitar o parecer, e nós fazendo um trabalho de bastidores nesse momento, e depois que perdeu por unanimidade, porque teve ausentes, né, mas não teve nenhum voto contra, tinha dos 27 deputados, 23 votaram a favor do projeto, exceto ele, que votou contra, então teve um voto contra, e, consequentemente, depois ele ainda recorreu do projeto para o plenário, que o projeto fosse para plenário, e conseguiu 160 assinaturas. E nós tínhamos que derrubar, nós tínhamos que ter 161 assinaturas para derrubar 160 dele, para que o projeto não fosse. E o que mais estranha nesse momento é que nós tínhamos colegas nossos, né? Eu não sei se pode chamar de colega, torcendo para o projeto não ir para o Senado, torcendo para o projeto ir para a Câmara. Quer dizer, então, a gente aqui, os poucos que estamos aqui, e um grupo aí de 9, 10 pessoas, a gente sofre de todo lado, né? A gente sofre o fogo interno e o externo, o fogo amigo e o inimigo. Então, a gente vivencia as leis da acupuntura, assim, de todos os aspectos, das energias internas, e é uma síndrome esse negócio. Agora, o professor Jean, vamos até aproveitar isso.
Graças à dimensão social, à importância social da acupuntura, esse projeto de lei foi aprovado na Câmara e passou para o Senado. Professor Alex, como é que foi essa passagem para o Senado e há quantas anda esse projeto de lei hoje no Senado? Eu acho que a gente visitou o gabinete do príncipe Orleans de Bragança, e lá ele assinou esse requerimento do deputado Irã, e nós percebemos a presença dele dentro do escritório, mas por um motivo que a gente não cabe, a assessoria indisponibilizou nosso acesso a ele e falou que palavra de príncipe não voltava. E aí a gente colocou que, né, do dia do fico, né, que o dia do fico voltou sim e tal. E aí, daí a pouco, foi a assinatura que desempatou o 161 que a gente precisava, né? Uhum. Quando a gente conseguiu essa mágica, né, nós derrubamos, inclusive foi muito engraçado que o projeto já estava no Senado, o deputado estava perguntando dele lá na Câmara ainda, né, que ele estava tão esperto que ele nem viu que o trem já tinha tramitado para lá. E aí o deputado Giovanni Cherini nos colocou ali no Salão Verde e, simbolicamente, nos passou o projeto de lei na mão, falou assim, daqui para lá, agora é com vocês, senta o bambu no Senado. E aí nós procuramos a assessoria, né, foi para a CAS, né? Procuramos a presidência da CAS, Era o senador Romário na época. Era o deputado Romário, para que ele pudesse já receber de nós uma indicação para a relatoria, que na oportunidade era o senador Stevenson Valentim. Uhum. Fomos à sala do senador, o senador falou, olha, eu estou com muitas pautas, mas eu vou chamar uma pessoa para relatar para vocês, e chamou o senador Eduardo Girão. Lá dentro da sala, ele nos prometeu que faria a regulamentação acontecer com a maior celeridade possível. E aí nós pedimos, de preferência, que não tenha alteração no texto para não voltar para a Câmara dos Deputados. E assim foi combinado. Uhum. Só porque ela volta, se houver alteração no texto, necessariamente ela volta para a Câmara dos Deputados. Para a Casa-Mãe. Uhum. É a Casa-Mãe do projeto de lei, né? E aí a gente, isso foi em 2019, nós conseguimos fazer todo esse, com ofícios, com pedidos, telefonemos, eu, doutor Jean, em cima, que a assessoria parlamentar da FENAB é nossa, por nossa conta, e a gente, além disso, presidentes de 2 instituições. Então, vinha o nome das 3 entidades trabalhando para isso. Uhum. Né? Ficamos 2 dias em Brasília nesse período, fizemos o dossiê FENAB, fomos até, então, ao presidente do Senado, a assessoria do Senado, levamos o pendrive, assim que o projeto foi distribuído, se for lá no espelho do projeto, o projeto foi distribuído, logo em seguida já entra o parecer, o dossiê da FENAB, mostrando todo um pouco dessa história, tal, muito mais aqui, tudo detalhadamente, desde o início da acupuntura no Brasil e a acupuntura no mundo, o decreto da presidência da República declarando e consentindo, né, entrando como patrimônio da humanidade, e tudo, tá? Um documento bem íntegro, e que, inclusive, a gente percebe que em algumas vitórias que a gente, através do senhor, os juízes buscam recortes, né, desse dossiê para sustentar as suas decisões, e como hoje, graças a Deus, com as suas vitórias, tem buscado também, vamos dizer, citações suas em outras ações que o senhor tem ganho do colégio, do CFM e de regionais de conselhos, né? Então, eu acho assim, nós fizemos um trabalho que, se olhar no espírito do projeto, em 2 meses, que não foi feito em 20 anos do projeto. Devemos ressaltar também, que não está aqui conosco, mas a importante e relevante participação do professor Afonso Henrique da FENAB. Ele está lá junto, ombro a ombro, com vocês o tempo inteiro, né? Nós assinamos juntos, na verdade, todas essas ações. Elas são chanceladas pelas 3 presidências, né, formando um triângulo de estabilidade aí para as nossas ações. E aí, quando a gente conseguiu esse trâmite todo, né, em 2019,
né? E muita gente se intitulando Vitória da Classe, né? Da classe, tá bom, tá, né? Filho bonito, né? Não é É, muito feio. A mesma coisa aconteceu quando nós fizemos a denúncia no Ministério Público. Nós mandamos para vários conselhos, inclusive para de fisioterapia, para todos os conselhos das profissões regulamentadas, nós temos os AR desses envios, e ninguém nos respondeu. Mas depois que o procurador fez a denúncia, aí foi um punhado de gente se juntar nas partes como parte litisconsorte, dentro do processo. Então, a gente está sempre vivendo essa visão. E que seria muito bom se eles se juntassem a gente para trabalhar, né? Mas eles não se juntam a gente para trabalhar, eles se juntam a gente para a instituição deles aparecerem ali nas horas das vitórias. Como se fossem os autores para dar satisfação aos seus afiliados respectivos. Exatamente. Ao ponto de pedir documento para o CRAENG fornecer documentos e depois ter as vitórias. Por exemplo, o Conselho Regional de Enfermagem fez isso. Né? Pegou os documentos do CRAENG. Uma brilhante vitória, hein? Brilhante vitória com os documentos que o CRAENG deu. Né? Aí depois, vitória da enfermagem e tchau, CRAENG, tchau, Alex e tal, assim, sabe? Só para a gente balizar, professores, como é que está hoje, como é que está o estado hoje do projeto de lei e o que as pessoas podem fazer de útil para nos ajudar a aprovar esse projeto de lei da acupuntura, de regulamentação da acupuntura? Nós estamos na esperança que o senador Eduardo Girão relate esse projeto. Do senador Eduardo Girão. Ainda. Porque entrou pandemia, acabou que isso avacalhou o trâmite, né? Mas que ele possa relatar, exarar um relatório favorável da acupuntura multidisciplinar, como veio da Câmara, sem alteração do texto do projeto para seguir para a sanção presidencial. Porque, e para isso, como é que podem ajudar? Fazendo contato com o gabinete, mandando e-mails e fazendo ligações. Os interessados, os mais de 250 mil acupunturistas, fazer o para casa. Entendeu? Não ficar só deixando nas mãos das instituições, porque soa como se fosse algo isolado, mas é uma ação conjunta. Eles perceberam a atuação da classe, porque eles ficaram dias e mais dias recebendo ligações, assim, com orelha vermelha de ter que ficar falando o dia inteiro só por conta de um pedido nosso. Manifesta-se. Não é importante só ligar para o gabinete, mas também dos outros políticos regionalmente falando, chegar no seu político. Eu queria aqui colocar assim, várias ações, né? A primeira é ligar para o relator e mandar e-mails, que o e-mail é SENE, S de Senado, né? S de Senado, E de elefante, N de navio, eduardogiral@senado.leg.br. Os telefones é 61, aí é 3303, 6677, 3303, 6678 e 3303, 6679. Então, essa ação, nesse momento, ela tem que ser dirigida no sentido que, como o professor Alex disse, de manter a redação do 1549 que veio da Câmara. E os outros acupunturistas dos outros estados entrarem em contato com os seus senadores, né, que são 3 senadores por estados e 3 para o Distrito Federal, que assim que o projeto for para a apreciação na Comissão de Assuntos Sociais, ele vai ter que ser votado, seja o projeto original, ele vai ter que ser votado, e o relatório do relator também, que a gente espera que mantenha a mesma redação do projeto, que ele relate no sentido de manter o projeto de origem da casa. E a gente, avalizando, observando e analisando esse relatório, ver se ele contempla a classe dos acupunturistas, porque ele tem que contemplar a classe, porque se não contemplar a classe, nós vamos precisar de senadores para nos auxiliar a fazer com que a classe dos acupunturistas seja contemplada. E a gente tem percebido uma pressão muito grande dos médicos de querer colocar um guarda-chuva em cima dos acupunturistas, nos deixar subservientes aos médicos, principalmente na questão do diagnóstico. E isso está, assim, eu digo aqui, jamais nós vamos aceitar, isso não acontece em lugar nenhum do mundo, e nós não vamos admitir que isso aconteça também
no Brasil. E é importante que cada um, nesse momento agora, é contactar o senador Girão e depois vai ter que ser feito um contato também nas bases de cada estado dos acupunturistas do Brasil todo para conversarem, enviarem e-mail, ligarem para os seus senadores. Nós já estamos fazendo um trabalho, né, que eu não vou falar quais os estados que nós já visitamos, mas nós já estamos fazendo um trabalho. Mas a gente precisa que, é o velho ditado, uma andorinha só não faz verão. Nós precisamos da ajuda de todos, nós precisamos desse compromisso de todos, nós precisamos das escolas, que as escolas posicionem os seus alunos, os alunos das diversas escolas de acupuntura precisam ser posicionados. Bom, professores, para não nos delongarmos muito, o nosso tempo já está estourando, eu vou passar a palavra para o professor Alex Assunção para uma despedida, que eu lamento, teremos que ocupar aí cerca de 1 minuto cada um. E, é claro, o assunto não se esgota aqui, nós faremos outros tantos programas, porque o tema é extenso e a história é muito grande. Então, nós voltaremos, sem sombra de dúvida. Professor Alex, para a sua despedida. Bom, eu agradeço essa oportunidade e o tema história da regulamentação da acupuntura daria uma série do Netflix, com 10 episódios, 10 capítulos cada um, e eu acho que ainda teria história para contar. Enfim, a gente tem empenhado diuturnamente para que as coisas andem do jeito que a acupuntura seja aprovada de forma multidisciplinar. Não há necessidade de um parecer médico falando que só pode ser para médicos. Cada um estude a acupuntura do jeito que achar conveniente e a pratique de uma forma que possa beneficiar o ser humano, seja pelas vias mais racionais ocidentais, ou seja pelas vias clássicas, né? E aí cada um que escolha a via que achar mais conveniente para fazer. Isso não indica que seria, então, pertencente a uma classe ou outra. A acupuntura é patrimônio intangível da humanidade, ela já não tem dono, certo? Então, a gente vai trabalhar, estamos trabalhando, e eu tenho certeza, eu tenho convicção que nós vamos vencer essa batalha por um motivo simples. O maior beneficiado é o povo. É o povo. Eu diria até que a acupuntura tem dono, o acupunturista, Exato. seja lá quem ele seja. Né? Exato. É por aí que eu termino a minha fala. Obrigado, professor Alex. Professor Jean, suas considerações finais? Bem, eu rapidamente quero agradecer a oportunidade e conclamar mais uma vez que nós precisamos de ajuda, e essa ajuda às vezes é simples, ela não leva 1 minuto para ser feita. Nesse momento, quem está pelos rincões do Brasil é fazer uma ligação ou enviar um e-mail, é isso nesse momento que nós estamos pedindo. E a cada momento das etapas que o projeto for passando, nós iremos fazer as nossas reivindicações para que os acupunturistas possam nos auxiliar, e aí nesse momento também é importante que se afiliem à FENAB, para que a FENAB tenha condições financeiras e condições de irmos para Brasília, de lutarmos pela regulamentação. Muito obrigado, doutor Nelson, pela oportunidade. E obrigado aí pelas considerações do professor Alex. Professores, foi uma honra, um prazer participar com vocês. Acupunturistas do Brasil, pedimos aí que vocês, se esse vídeo foi útil para vocês, vocês curtam aí a nossa página e, sobretudo, façam a inscrição também para se manterem informados. Nós voltaremos numa outra ocasião, eu, professor Jean, professor Alex, para darmos novas e, se Deus quiser, muito boas novas a respeito da acupuntura brasileira. Um abraço a todos vocês. Até. Obrigado, boa noite. Obrigado.